Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nesses últimos dias. Nesse episódio você vai ver que o STF definiu a partir de quando podem ser feitos os acordos de não persecução penal. A gente também vai falar sobre como está o julgamento sobre o direito de cirurgia sem transfusão de sangue no SUS por questões religiosas. Eu sou Alessandra Castro, jornalista e editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com a Hanna e com o Mauro, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Eu sou Hanna Gomes, advogada e consultora da Rádio TV Justiça, e com a gente aqui essa semana você vai saber quais foram essas temáticas aqui na pauta do Supremo. E eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Hanna e a Lê a contar a semana aqui na Corte. Semana também que, quer dizer, começou não, eu acho que a gente pode falar que está terminando aí com um destaque importante na imprensa, que foi essa aplicação de uma multa diária de 5 milhões de reais ao X por descumprimento de decisão judicial. Eu acho a gente importante, quer dizer, todo mundo fala, 5 milhões de reais, mas a gente está falando do X, da empresa, Exatamente. do Elon Musk, e por uma questão de descumprimento de decisão, acho importante também a gente falar que decisão é essa. Aí a gente volta naquela situação dele não ter indicado um representante legal no Brasil, de não ter respeitado a determinação do ministro Alexandre de Moraes de ter suspendido no país o funcionamento dessa plataforma. Tudo isso está envolvido e como é que se chegou a esse número, Mauro? Tem uma explicação ou não? O que aconteceu, assim, ele determinou a suspensão, a gente chegou a comentar aqui no episódio anterior, ele suspendeu a atividade da plataforma no país, porque não estava respeitando as ordens judiciais de bloqueio ou retirada do ar de conteúdos e perfis, né, que estavam, enfim, disseminando discursos de ódio, aquela coisa, né, que a gente já comentou, não tinha indicado o representante legal e não estava pagando as multas. Tá? Não tinha indicado representante legal no país e não pagava as multas. Não fez isso nem aquilo. Nem outro, exatamente. Aí o ministro, então, mandou tirar do ar, saiu do ar o X. Nessa semana começaram a surgir notícias de que o X estaria voltando. As pessoas começaram a comentar e houve esse burburinho, isso foi crescendo, saiu na imprensa. Ou pelo menos parcialmente, algumas pessoas conseguiram acessar, não é isso? Muitas pessoas estavam conseguindo acessar. E aí o ministro, então, ao ser informado de que a plataforma teria mudado os servidores que usa para oferecer o serviço, a plataforma para as pessoas, teria conseguido escapar do bloqueio, né, da suspensão que estava sendo realizada. E aí, então, a decisão do ministro continua valendo. Está suspenso o X no país enquanto não respeitar as ordens, não cumprir as ordens que foram dadas pelo ministro Alexandre, enquanto não pagar as multas. Essa, sim, foi resolvida, porque o ministro, né, bloqueou os valores da empresa e passou para a União, da Starlink e do X, e apresentar um representante legal. Então, ele tem que cumprir essas 3 determinações do ministro e ainda não cumpriu, então está suspenso. Como começou a aparecer e voltar o X e todo mundo começou a comentar, e aí o ministro foi informado do que estaria acontecendo, ele determinou, então, que o X parasse de utilizar esses novos acessos, né? Ele até cita que servidores do Cloudflare, Fastly e Edgeuno, né? Para o X parar de usar essas plataformas que estariam permitindo que ele funcionasse aqui no país, sob pena de multa diária de 5 milhões de reais. Então, a partir do dia 19, quando foi dada essa decisão, passa a valer essa multa diária. E isso é importante dizer que é uma sobreposição de multas, né? Porque já tem aquela multa onde os bens já foram bloqueados para pagamento das multas com relação ao descumprimento da ordem de suspensão das contas e um representante judicial ou um representante da empresa no Brasil. E esse descumprimento novo se deu por essa burla ao bloqueio. E ele foi informado pela Anatel. O ministro foi informado oficialmente pela Anatel. A Anatel informou por meio de uma petição dentro do processo como terceiro interessado e falou assim, olha, não fui eu, né? Então eles estão usando de outra plataforma que eu não tinha bloqueado porque não era essa a ordem, mas agora com essa burla estou avisando. Mas houve uma decisão do ministro também no sentido de reforçar, de determinar até o que reativasse o bloqueio? Não teve isso na decisão dessa quinta-feira? Exatamente, porque na quarta houve essa notícia de que o bloqueio estava sendo burlado, furado. Né? E importante dizer também que a multa, apesar da gente, réis mortais, acharmos que é exorbitante, 5 milhões por dia, ela é fixada a depender das características subjetivas, as características das partes envolvidas no processo. E considerando a competência econômica e financeira das empresas envolvidas, né, o X e a Starlink, que são consideradas um grupo econômico único para o ministro, a multa veio altíssima. É isso. Então vamos passar para os julgamentos do plenário. A gente pode começar falando sobre as manifestações em plenário, né?
no caso da festa de peão de boiadeiro de Barretos. Na verdade, o que está sendo analisado, o que está sendo julgado, é um recurso que foi apresentado por uma ONG de defesa animal, não é isso? Isso. Essa empresa estaria falando, teria divulgado que a festa do peão de boiadeiros de Barreto faria maldade com os animais, né? Cita lá, nos autos aparece tudo que seria feito de crueldade com os animais e estaria colocando isso na internet. E aí a empresa que toca essa festa de peão, né, que é responsável pela festa, pensou, não, né, vocês estão falando mal da gente, isso não acontece, não é isso, né? E aí o processo acabou vindo para o judiciário, certo. Essa disputa entre a liberdade de expressão da empresa, dessa ONG que defende os animais, e o direito de imagem e da honra da empresa que conduza essa festa de peão, porque ela está dizendo que isso não acontece e que o que está sendo divulgado estaria ferindo a imagem dela, a honra dela. São 2 direitos constitucionais que estariam aí em disputa. Exatamente. Né, por haver essa questão de esses 2 direitos serem constitucionais, estarem expressamente previstos na Constituição, são direitos e garantias fundamentais de todo cidadão e de toda a empresa também. A gente não diz que empresa tem honra, mas empresa tem reputação, que Sim. é basicamente a mesma coisa para o direito, né? Um ser humano, um cidadão tem honra a ser protegida pelo direito fundamental da honra, e um CNPJ, uma empresa, tem direito à imagem, à sua própria reputação. Então, mesmo que eventualmente fosse verdade, isso teria que ser comprovado, esses maus-tratos, numa ação penal, de maus-tratos aos animais, numa ação própria. Não se pode utilizar do direito de expressão, da liberdade de expressão, para ofender a honra de alguém, ainda mais se não tiver as provas e tudo bem documentado. E aí a gente tem essa disputa, essa dicotomia, né, esse dilema entre 2 princípios fundamentais. A liberdade de expressão, onde a gente não tem esse direito como absoluto, e o direito à honra e à imagem da empresa. É interessante, liberdade de expressão, no caso anterior que a gente citou, o X também envolve isso, a liberdade de expressão e o direito de agressão, né? O ministro que não é um direito absoluto. Né? Que não é um direito absoluto. Sim. Direito de agressão, direito de discurso de ódio, não é liberdade de expressão. Certo. Né? É a disputa da liberdade de expressão com outro, né, conceito. E agora aqui com relação à honra, é bem interessante essa discussão. E tem repercussão geral, né? Para todos os casos que houver essa disputa, esse julgamento vai imperar aí onde tiver esse julgamento, essa análise desses 2 direitos. É um julgamento que ainda está naquela fase inicial. Isso, vai ser dividido em 2 partes, Isso. como a gente já falou aqui várias vezes. Eu alterei um pouquinho a ordem, não sei se vocês perceberam, acabou dando certo, que a gente está falando também da questão de liberdade de expressão. Falando desse julgamento, que seria o segundo que eu ia colocar aqui na nossa roda, então vou voltar para o primeiro, que é a questão de um julgamento importantíssimo, esse sim já com conclusão, que tratou dos limites, eu acho que vou falar de um jeito um pouquinho mais complicado, mas eu acho importante a gente colocar, dos limites da retroatividade dos acordos de não persecução penal. Na verdade, está tratando do tempo, né? A partir de quando esses acordos começam a valer de fato. Isso foi analisado em plenário e houve decisão. Isso, eles já tinham decidido anteriormente, no julgamento desse caso mesmo, que esse acordo de não persecução penal, que foi criado pela lei anticrime, foi trazido pela lei anticrime, ele pode retroagir, ele pode voltar para trás mesmo no momento anterior à lei. Ele só não sabia a partir de que momento do processo em que ele pode ainda ser motivado, ser colocado pelo Ministério Público, né, como oferecendo isso ao réu. Tá? A gente está falando a lei que o criou. Isso, a lei daquele pacote anticrime de 2019. Porque leis que beneficiam o réu, no geral, né, Hanna, leis que beneficiam o réu, elas podem ser aplicadas para trás. Sim. Né? Ela começou a valer hoje, mas casos que já foram... ele só não pode ter transitado em julgado, né? Só não pode ser uma sentença definitiva. Não tendo essa situação, eles podem voltar. Só que aí eles estavam discutindo exatamente isso. Em que momento processual pode se oferecer esse acordo de não persecução penal? Vamos falar um pouquinho o que é o acordo de não persecução penal? Bom, o acordo de não persecução penal, como o nome é complicado, mas ele mesmo explica. Veja, é um acordo para não prosseguir o processo, para não continuar aquele processo criminal. Ele foi criado, como vocês trouxeram, em 2019, entrou em vigor em 2020 pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964, que teve toda uma implementação no nosso Código de Processo Penal, dizendo que se a pessoa preenche alguns requisitos pessoais, subjetivos, e também o fato, o crime que está sendo apurado,
não é com violência ou grave ameaça, tem uma pena de até 4 anos, ele pode receber esse benefício, o acordo de não persecução penal. Vai encerrar o processo, não conta como reincidência, a ficha do cara fica limpa, mas tem que cumprir algumas condições. É um acordo. O Ministério Público vai oferecer algumas condições, uma negociação, e você vai cumprir para que o processo seja extinto. Seria uma espécie de medida cautelar? A gente pode dizer sim ou não? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Uma medida cautelar é para evitar que o momento processual aconteça. Pode ser entendido em lato sensu, de uma forma mais ampla, como uma cautelar para que aquele processo não continue em andamento. Mas é muito benéfico à pessoa que está sendo acusada. Um dos requisitos é a confissão, sendo que nesse julgamento ficou estipulado que não precisa nem confessar. Basta preencher os demais requisitos. E o que era a grande discussão, o mérito desse julgamento? Era, se a lei entrou em vigor em 2019 e 2020, foi publicada em 2019 e entrou em vigor em 2020. E os processos anteriores, que preenchem esses requisitos objetivos e subjetivos? Onde que a gente vai aplicar? Ficou decidido, como o Mauro já trouxe para a gente, que pode ser aplicado desde que não haja sentença penal condenatória transitada em julgado. O que isso quer dizer? Desde que o processo criminal não tenha acabado. Eu não vou reavivar o processo que já foi finalizado, mas preenche os requisitos, mas já passou o tempo. Isso foi muito importante para definir um marco temporal para a aplicação do ANPP. E assim os ministros modularam, ou seja, adequaram essa situação aos casos concretos. E aí um vasto número de processos podem ser afetados com isso. E o que ficou definido na tese também é que é o Ministério Público que deve analisar os processos que têm em sua competência, se cabe ou não a ANPP, e se manifestar sobre isso no primeiro momento processual que o MP vai falar. A defesa pode pedir, mas ao Ministério Público. E aí o Ministério Público é quem vai analisar o cabimento ou não. Como se trata de um instituto que é meio híbrido, assim, que é uma faculdade do Ministério Público, mas também um direito subjetivo daquela pessoa que está sendo acusada, os advogados podem pedir, mas é o Ministério Público que vai oferecer. Ele vai analisar os requisitos e de forma motivada, fundamentada, vai explicar por que cabe ou por que não cabe. Isso é interessante até porque desafoga o próprio judiciário, né, Ana? Desafoga o judiciário, desafoga o sistema penitenciário com crimes de menor potencial ofensivo, porque só pode ser aplicado a crimes com uma pena de até 4 anos. Então é um mecanismo muito útil, muito valoroso, que impõe sim uma sanção civil naquela pessoa, ela vai ter que cumprir algumas condições. Eu acho importante a gente reforçar isso, não é que vai passar impune. Não. A situação, né? Porque... Mas os ministros na época do julgamento falavam, você não vai estar colocando pessoas que cometeram pequenos crimes, como diz a Hanna agora, no sistema penal que vão acabar se profissionalizando no crime, vão se corromper. O sistema é muito cruel nesse ponto, então é uma forma de pessoas com crimes mais leves, né, que não têm gravidade, ficarem fora disso. O judiciário está sendo beneficiado, como bem a Hanna colocou, o sistema penitenciário está sendo beneficiado, a sociedade está vendo a pessoa ser punida, né, mas sem causar outros problemas. Então, assim, é muito interessante. E o ministro tinha citado que são mais de 1.700.000 casos. Mais de 1.700.000 casos serão que vão, afetados com essa decisão. Que vão ter que ser analisados. Então, eles colocaram na tese, só para a gente lembrar, que é uma tese grande, mas eu acho interessante. Primeiro, que cabe ao Ministério Público analisar, né, o preenchimento dos requisitos, né? Então eles falam, cabe a celebração do ANPP em casos que já estavam em andamento quando veio a lei da anticrime, mesmo não havendo confissão, desde que não tenha transitado julgado. Isso a Hanna já explicou para a gente. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado desse julgamento que a gente está comentando, nos quais seja cabível a negociação de acordo, se ainda não tiver sido oferecido, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa, ou mediante provocação até do magistrado, deve, na primeira oportunidade que fosse manifestado nos autos, né, falar, motivando sobre haver ou não haver um acordo de não persecução naquele caso. Nas investigações e ações penais iniciadas a partir desse julgamento, ou seja, o que começar a tramitar a partir de agora, o Ministério Público deve apresentar, antes do recebimento da denúncia,
né, a questão do acordo, mas eles ressalvam uma possibilidade, se for o caso, de apresentar depois na tramitação da ação penal, se for um caso excepcional, né, tudo motivadamente. Isso, sabe por quê? O recebimento da denúncia é uma peça muito importante no processo penal. É ele que inicia, basicamente, o processo penal contra aquela pessoa. E como é um acordo de não persecução penal, tem que ser antes do oferecimento da denúncia, para que não haja toda a movimentação da máquina do judiciário, né, todo um gasto de dinheiro público, do tempo dos operadores do direito que atuam no sistema penal, para evitar um processo que pode ser finalizado já no comecinho, né, com um acordo de não persecução penal antes do oferecimento da denúncia. Né? E aí esses foram casos aqui, são casos excepcionais que, a depender, já está tramitando uma ação penal, e aí a partir daí ele passa a cumprir os requisitos, ainda é tempo, né? Dando um exemplo aqui, a acusação era maior do que 8 anos, quando ele estava respondendo. E no curso da ação penal, eles tiram alguma das acusações e ele cai para menos de 4 anos, por exemplo, ele pode passar a preencher os requisitos. E aí o Ministério Público ser beneficiado pode oferecer, ele pode ser beneficiado. Isso é um exemplo, assim, para a gente ver que, né, permanece a possibilidade. Mas foi isso. É isso. Então, esse julgamento concluído. Perfeito. Importante. Agora vamos para um terceiro julgamento que não foi concluído, na verdade foi iniciado, que fala sobre a questão do tratamento de saúde diferenciado para aquela pessoa que tem convicções religiosas também, que a gente pode diferenciadas. No caso específico, né, eles estão julgando recursos de testemunhas de Jeová, que não permitem de fato, quer dizer, a religião não permite a transfusão de sangue. É uma questão muito sensível para eles. E aí, em discussão, se o SUS deve custear, pagar esse tratamento diferenciado para pessoas que se recusam, no caso específico aqui dos testemunhos de Jeová, não é isso? Isso, eram 2 recursos de julgamento. Um tratava da questão do SUS bancar o tratamento, o transporte, né? Era o caso que é no recurso da União, em que a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus tiveram que pagar transporte para tratamento de uma pessoa que não queria fazer cirurgia com transfusão de sangue, e aí não tinha no local, ela teve que ir para outro local fazer a cirurgia, e aí a União, o Estado do Amazonas e o município tiveram que pagar. Gerou um ônus, né? Isso, e aí eles recorreram para saber se eles são obrigados realmente a pagar. E o outro caso não, é saber se a pessoa pode recusar um tratamento, né, que tenha transfusão de sangue, para escolher um outro, ou enfim, ou não fazer nenhum, se não tiver a questão uma possibilidade, opção, né? se não tiver a possibilidade, se ela pode se recusar a receber o tratamento. E como é que ficou essa discussão no plenário? Pois é, a gente já tem 5 votos. Os relatores são os ministros Gilmar Mendes de um caso e o ministro Luiz Roberto Barroso de outro, né? Eu vou começar pelo fim aqui para dizer o que eles definiram, porque é muito importante. Definiram não. Já são 5 votos nesse sentido, e aí a Ana vai aprofundar para a gente. O que eles estão, até agora, os 5 votos dizem que a recusa de transfusão de sangue somente pode ser manifestada em relação ao próprio interessado, só eu posso falar por mim. Familiar não pode. Sem estender-se a terceiros, ou seja, nem familiar, principalmente filhos menores. Entendi. Ou seja, um pai ou uma mãe não podem falar por um filho. Porém, se houver tratamento alternativo, que não tenha transfusão de sangue eficaz, conforme a avaliação médica, os pais podem optar para os filhos, tá, por esse tratamento. Tá? Então, ele só pode falar pelo filho, só pode falar para o filho não fazer essa cirurgia e fazer uma sem transfusão de sangue, se tiver uma sem transfusão de sangue que seja eficaz, igual a padrão a que teria transfusão de sangue. Se não tiver, ele não pode recusar. Ele só pode recusar para si mesmo. Isso, Hanna? Exatamente. E a gente tem aqui 2 princípios também, 2 garantias fundamentais que estão na Constituição, por isso o caso está no Supremo. A dignidade da pessoa humana em professar uma fé e valer-se de todos os dogmas dessa fé. Aqui, no caso, as próprias testemunhas de Jeová, que não enxergam na transfusão de sangue uma possibilidade médica, e o direito do Estado de garantir a saúde das pessoas, sob pena de uma responsabilização, seja do Estado ou do médico, né? E esse entendimento tem repercussão geral, foi reconhecido aqui que pode ser aplicado também nos debates dos ministros, a gente viu que e pode ser entendido para também a rede particular, esse consentimento ou não, né? E a grande discussão era sobre a possibilidade do Estado arcar com um tratamento que, sendo alternativo, em regra, ele pode ser mais oneroso, ele pode ser mais caro. E por isso haveria o Estado de ter que despender mais verba pública por causa da negativa da pessoa?
Ou seja, vamos ter que ponderar o orçamento público em detrimento, violando o direito da pessoa de professar a sua fé? Ou não, né? A gente teria sim que garantir o exercício da fé dessa pessoa com o SUS custeando esse processo, esse tratamento mais caro, mais alternativo e que respeita a fé da pessoa. Essa foi a discussão. A gente já tem maioria pelo reconhecimento desses direitos, mas vamos aguardar a decisão aí, a fixação da tese. Isso, a gente já tem esses 5 votos, então, e aí o julgamento volta na semana que vem, prossegue na semana que vem com os demais ministros apresentando seus votos, e a gente vai ver se vai seguir nessa linha de entendimento. Certo, e aí a gente já puxa então para a nossa agendinha. Esse aí seria o primeiro já previsto. Da quarta-feira. O da transfusão. Isso. E o que mais que a gente pode esperar para a próxima semana, gente? Mais um caso de direito penal, que tanto agrada a Ana aqui, a possibilidade de Tribunal de Segundo Grau, em julgamento de um recurso contra a absolvição do réu, determinar a realização de novo júri por suposta contrariedade à prova dos autos. Vamos continuando naquele tema, né? Tribunal do júri, a possibilidade de rever os julgamentos que a gente já comentou. Exatamente, porque o júri ele é um procedimento muito complexo. E terminando ali no plenário, a gente tem uma condenação ou uma absolvição. Mas se essa condenação for questionável, puder ser passível de recurso, haveria então a possibilidade de já cumprir a pena, né? Foi a discussão dessa semana, isso, né? Agora, que a gente já teve. E é um processo também que vai ter repercussão geral, que vai ser aplicado aí a vários processos que a gente tem no Brasil e realmente vai criar um impacto. É uma preocupação, inclusive, do ministro Dino, que ele sempre destaca isso, né? O efeito e o impacto das decisões do Supremo no quantitativo de processo que a gente já tem no Brasil. Isso é a repercussão geral, literalmente, né? Exatamente. Que mais, e mais um julgamento que trata de intervenção do judiciário em questões internas de entidades esportivas, teve a questão do presidente da CBF, foi afastado, é uma ação direta aí que interessa muito para o mundo esportivo. Essa é a previsão de pauta para a semana que vem. Isso é a previsão de pauta. E no plenário virtual, já acontecendo também, tem aí o revisão da vida toda. Que começou às 11 horas da manhã. A gente reforçando. Esse negócio do horário é importante, porque as pessoas ainda não se acostumaram. Sempre bom reforçar. Sempre alguém ligando lá, perguntando, ei, gente, não, já começou, vai começar hoje, a lista está rodando, já tá em sessão no ar. Já tá valendo. É isso. No plenário virtual começou a revisão da vida toda, tem uns embargos sendo julgados também, um tema importante. E a gente se vê então semana que vem. Obrigada a você que nos acompanha sempre. Vou passar nosso e-mail de novo para você mandar para a gente interagir, mandar sua ideia, enfim, sugestão, crítica, podcast@stf.jus.br. Continue com a gente no Spotify, na sua plataforma de áudio preferida e no canal do STF no YouTube também, claro. Ana, obrigada. Mauro, obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Hanna. Obrigado, Ale. Obrigado a você que esteve com a gente. Até a próxima. Tchau.